Macquarelli, lembrando que ele era sempre o último a votar, quando a causa chegaram com ele, ele já estava geralmente decidido, aí restava ele, era comentar, mais fazer os comentários dele e ter as posições dele. Mas a impressão muito geral é que os advogados saíram satisfeitos, muito felizes com as intervenções do Fux. Daí a alterar alguma coisa é outra história, a mudar a voto do relator. Enfim, tem um prazo aí para os advogados entrarem com adendos na defesa e tal, e talvez aproveitem alguma coisa que saiu dessas intervenções do Fux. Gente, eu quero pedir para todo mundo deixar o like. A gente está com poucos likes, embora com a audiência ótima. Então é a paradinha ideal para você prestigiar o My News, deixando o seu like. Você que é membro já é do time do jornalismo independente. O Luan está aí com algumas imagens da sessão lá no Supremo Tribunal Federal desses interrogatórios, Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Então o Luan pode mostrar ao longo aqui das nossas intervenções, só para a gente resgatar alguns momentos e, enfim, transportar um pouco lá para essa sessão do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, que ouviu, portanto, os que estão réus, né, na ação penal 2668 da tentativa de golpe. Fábio, eu vou seguir com o Luiz Fux com você, porque você que gerou aqui a encrenca, então eu quero que você continue um pouco trazendo a sua visão sobre o Fux, porque a gente fez uma enquete agora. Você concorda com o Fux lá nos interrogatórios? E está divididíssimo, Fábio. 44% sim e 56% não. Estão contra a postura do Fux lá nesse interrogatório da primeira turma. E aí, quem que falou aqui, acho que foi uma coisa interessante para a gente citar, enfim, assim, o Richard Leal fala: eu acho que é normal o STF ter esse olhar para todos os lados e opiniões, ao fim de trazer até mais segurança, pois a unanimidade é burra, Fábio. O ministro Fux, ele é, de fato, muito vaidoso, como quase todos os ministros são, né? Alguns têm uma descrição ali mais protocolar, mas, no fundo, em relação à sua obra, aos seus votos, a gente percebe, na hora de votar, que todos eles têm uma certa uma vaidade, que é inerente ali à posição. Aliás, dificilmente alguém chega ao Supremo se não tiver uma ambição de estar ali, né? É um cargo para o qual a maratona para se chegar a essa posição na Suprema Corte é muito espinhosa, um desafio político, institucional, técnico, jurídico muito, muito grande. Então, o ministro Fux, de fato, enfim, também foi uma pessoa que ali, a sua indicação ao Supremo foi uma verdadeira corrida, uma competição duríssima naquela época, ele com apoio muito ali dos políticos do estado do Rio de Janeiro, que na época eram muito fortes, junto ao governo federal, ele conseguiu ser indicado. Aliás, foi uma surpresa na época, né, com inclusive muitos não petistas apoiando a sua indicação, que depois se surpreenderam com a votação dele no mensalão, né? Eu lembro que vários ministros na época do então governo Lula, depois do governo Dilma, se surpreenderam com a conduta do ministro Fux no mensalão, já no mensalão. Então, sim, é um magistrado vaidoso e, na minha opinião, e aí ouvindo um pouquinho pessoas próximas, ele gostou muito da posição de ter aberto uma certa divergência dentro da corte, no julgamento, sobretudo, dos acusados ali de envolvimento do 8 de janeiro. No caso da Débora, né, que foi aquela do batom, né, da pichadora do batom, ele virou um personagem muito popular ali entre os aliados do ex-presidente Bolsonaro, de uma parte importante da direita, da extrema-direita, que defendiam uma pena, enfim, mais, vamos dizer assim, uma pena mais branda, né, e uma diferenciação de condutas, né, entre aqueles que atacaram ali a sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. Então, quando ele, ouvindo ali aquele clamor popular de uma parte importante da população, pelo menos da direita, ele começa a questionar a dosimetria, como disse o Dá, ele virou quase que um ídolo ali para uma parte importante desses eleitores de Jair Bolsonaro. Eu me lembro que a própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez elogios públicos
bastante contundentes ali à postura do ministro Fux. E eu acho que ele gostou um pouco dessa posição de criar ali dentro de uma corte que está sendo muito combatida pela população, né? O ministro Fux, ele relata para as pessoas situações em que ele é abordado, né, no Rio de Janeiro, nas ruas, por eleitores, por pessoas ali comuns, que o cobram, né? Falam, ministro, tem que votar, tem que condenar, tem que fazer isso. Ele relata isso para as pessoas, né? Ele vai jogar ali, não sei se ainda continua jogando, mas jogava muito futebol ali no Leblon e tal, e comentava que ouvia as pessoas, né, os clamores das ruas, tal, encontrava na esquina ali com a dona de casa, interagia e tal.